Eu sou Anderson do canal Teologia Puritana Explicada e hoje venho tratar sobre o atributo da soberania de Deus ou majestade de Deus, exposto aqui na Teologia Puritana do Dr. Gel Bick e Mark Jones, esses dois grandes gigantes teólogos da teologia puritana, certo? Então vamos lá. Em contraste com a primeira e a segunda gerações de reformadores, teólogos reformados da pós-reforma dedicam bastante atenção à soberania, ou majestade de Deus. Esse atributo, à semelhança de todos os outros considerados anteriormente, é uma propriedade interior que pertence essencialmente a Deus, ou seja, a soberania de Deus ou a majestade ela é incomunicável, apenas Deus possui esse atributo. Por quê? Por causa dos demais atributos que ele tem, como nós vamos citar aqui, como por exemplo, santidade, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, sabedoria, justiça, bondade, não é isso? Então, por causa da perfeição que há em Deus, sim, ele é majestoso ou soberano. Apesar disso, com frequência os atributos dele sobre a majestade de Deus chamam a atenção para a manifestação exterior desse atributo. Apesar de ser próprio do Deus, chama a nossa atenção para a maneira como Deus manifesta a sua soberania. Charnock utiliza a palavra soberania com mais frequência do que majestade, mas é certo que se sente à vontade para empregar a palavra majestade. Para descrever esse aspecto do ser de Deus em sua exposição sobre a soberania de Deus, mas é certo que se sente à vontade para empregar a palavra majestade, para descrever esse aspecto do ser de Deus. Em sua exposição sobre a soberania de Deus, Charnock inicia asseverando a existência de uma soberania tríplice em Deus. A natural, tríplice, a natural e, consequentemente, a absoluta, sobre todas as coisas, né, que é a mesma, natural e absoluta. A espiritual, né, que é a segunda, natural e espiritual, ou graciosa, que é a soberania que Deus tem sobre a igreja gloriosa, né, escatológica, que está lá em livro de Apocalipse, né, escatologia, e Daniel, designando o reino de Deus em seu reinado sobre os santos no céu e os pecadores no inferno. É a soberania que Deus revela através das Escrituras, né? A partir dos estudos das Escrituras a gente já consegue identificar essa soberania de Deus espiritual, né? Que ele há de julgar tudo e todos, né? Como nós vemos ali no livro de Apocalipse, há de condenar e salvar, né? Condenar, né, aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e salvar aqueles que se arrependerem e aceitarem Jesus como seu Salvador. Então essa é a segunda, espiritual, soberania espiritual. A terceira designando o reino de Deus sobre os céus, no santo do pecador. Aí ele volta. A primeira diz respeito aos bem-aventurados na graça, que no caso a primeira é a natural, né? Que nós falamos. Entendeu? A primeira soberania está baseada na natureza, a segunda na graça, a terceira no que diz respeito aos bem-aventurados. Isso, a terceira no que diz respeito aos bem-aventurados, na graça e no que diz respeito aos condenados ao castigo eterno. No demérito que há neles e na justiça que há nele. Então são essas três soberanias, esses três tipos de soberania que se manifesta aqui através da história e nas escrituras, né? Só repetindo, a primeira é a natural, né? Como ele fala aqui, a capacidade de Deus de estar sobre todas as coisas, na natureza de Deus, que ou seja, o que nós entendemos sobre os atributos anteriormente. Então, o que nós já aprendemos sobre Deus já o torna, né, já o faz evidente que ele é soberano, que ele está acima de todas as coisas, né? Então, ele precisa ser soberano a partir de tudo que ele já revelou ser. A segunda é a graça, né? É a graça dele, certo? A bondade dele é revelada a nós. É a misericórdia dele, né? Que é a segunda, ou seja, o favor imerecido.
Por que ele fez? Porque ele é gracioso? Porque ele quis fazer, então ele é soberano para fazer. Então, para que a graça se manifeste e revele, Deus precisa ser soberano para então salvar alguns e condenar outros. E terceiro, né, só para a gente entender que essa parte é difícil de entender mesmo. E no terceiro diz respeito às bem-aventuranças. A primeira, soberania está na natureza, a segunda na graça, a terceira no que diz respeito aos bem-aventurados, na graça. No que diz respeito aos condenados ao castigo eterno, demérito que há neles e na justiça que há nele, ou seja, nos deméritos. Por causa da justiça de Cristo, alguns serão condenados, né? E serão condenados porque Deus escolheu, Deus aprove assim e com base na sua própria natureza, na sua soberania. Então, é um demérito da justiça de Deus, por isso que há condenação. Ao exercer seu poder soberano, aqui ó, deve-se fazer distinção entre a soberania de Deus e o seu poder. Este último faz referência à sua capacidade de efetuar certas coisas, que é o terceiro, né? Ao passo que a primeira designa sua prerrogativa, ou seja, está falando sobre soberania de Deus e o seu poder. Este último faz referência à sua capacidade de efetuar as coisas, o poder, né? Ao passo que a primeira, que no caso é soberania, designa sua prerrogativa régia de fazer o que lhe agrada. O poder físico de Deus é mais bem descrito como onipotência. Micaías! Não vai escutar não. Como onipotência. Exercer seu poder seja sujeito. Deus precisa, o poder físico de Deus é mais bem descrito como onipotência, mas o poder moral de Deus precisa ser entendido como a sua soberania. Então é como se fosse o poder moral de Deus, a soberania de Deus, ao passo que o poder físico, a força de exercer, é a onipotência de Deus. Então vamos lá. Ou seja, ele é majestoso porque tudo que ele faz tem justiça e tem perfeição, está acima de nós, seres humanos, que entendemos muito pouco, né? Dá uma olhada como é que tá aqui, filho. Tá funcionando aí? Ah, sim. Certo, vamos lá. Ao exercer seu poder soberano, Deus faz com que todas as criaturas lhe estejam sujeitas. Ao exercer sua soberania, Deus possui um direito soberano sobre julgá-las. Olha aí. Poder soberano faz com que todas as criaturas estejam sujeitas a ele. Ao exercer sua soberania, Deus possui o direito soberano de julgá-los. Como no sentido estrito, não existe nenhuma distinção de atributos em Deus. No sentido estrito, não existe nenhuma distinção de atributos em Deus. Não se pode entender a soberania de Deus a menos que os atributos sejam todos associados à perfeição da soberania. Então, ele é, como eu já falei, ele é soberano porque todos os demais atributos de Deus, eles estão em perfeita harmonia e, consequentemente, para que ele seja Deus, ele precisa ser soberano, ele precisa ter poder de estar acima de todas as coisas, todas, absolutamente. Assim, por exemplo, a bondade de Deus tem relação com sua soberania à medida que ele jamais pode usar sua autoridade senão para o bem das criaturas e para conduzi-las até seu verdadeiro objetivo. Então, ele age com sabedoria, né? De modo que sua bondade se manifesta em sua soberania. Porque a sua autoridade que ele exerce é para o bem de todos, como a Bíblia fala. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que eles foram chamados para o seu propósito. Ainda mais relevante é o fato de que reconhecer Deus como Deus é reconhecer sua soberania, pois ele não pode ser Deus se não possuir soberania na essência de seu ser. Conforme observado por Charnock, é tão possível para ele não ser Deus quanto o é não ser supremo. Tão impossível para ser Deus como não é ser supremo, entendeu? Ou seja, ele precisa ser Deus e precisa ser supremo. Imagina o poder infinito sem uma soberania suprema. É imaginar uma estátua majestosa e desprovida de sentidos,
apta para ser contemplada, mas inapta para ser obedecida. A soberania de Deus é, portanto, um atributo essencial e incomunicável, como eu já falei, porque nenhuma criatura consegue exercer devidamente todos os aspectos anteriormente mencionados da soberania. Ou seja, nenhuma criatura de Deus ela consegue ter os atributos que Deus tem e, consequentemente, ter essa capacidade de estar acima de todas as coisas, né, por causa do seu ser. Então vamos lá. A natureza divina fornece a base para a soberania. Fala, velho. A natureza divina fornece a base para a soberania, pois naquela natureza Deus é infinito, imutável, poderoso, santo, onisciente e eterno. Olha aí. Ou seja, a própria natureza de Deus ela fornece a base para a sua soberania, como já falei. Isso aí por causa desses atributos aqui que ele tem. O que foi? Vamos lá. Quantos minutos, Micael? Não, pai, não vai pegar aqui. 12? Vamos finalizar aqui. Deixa eu ver o que é que nos falta. Falta só mais um pouco. Vamos fechar aqui para ir para a parte 2. Aqui eu parei aqui. Certo. Fecha aí, Micael, para nós. Daqui, depois a gente vai continuar na próxima parte aqui.